Mas este era o plano de Deus, embora muitas vezes aparentemente controverso, mas os planos de Deus, eles muitas vezes são assim mesmo, coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, muitas vezes coisas que a gente não consegue, digamos assim, saber como se dá. São verdadeiros mistérios, são os mistérios de Deus. Até mesmo a própria criação é tão misteriosa porque a Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados, ou seja, toda a natureza, tudo que existe no céu, na terra, nos mares, tudo foi criado por Deus, pela palavra. Como que isso aconteceu, nós não temos a mínima ideia. Nós só sabemos que nós podemos acreditar na Bíblia porque ela é uma expressão de verdade. Aqueles que duvidam têm esse direito, com certeza, mas nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que cremos no Espírito de Deus, cremos que Deus está atuante ainda hoje no seu campo, no seu trabalhar na humanidade e em toda a criação. Deus se manifesta e Deus está sendo manifestado a cada instante em toda a criação. Como diz um dos salmos, agora eu não me recordo o número do salmo, mas diz que a glória está cheia da presença de Deus e que esta manifestação de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento as obras das suas mãos. Então, este salmo é muito importante porque fala sobre a manifestação de Deus na natureza, em tudo que existe. E realmente é assim que se dá. Os planos de Deus são também manifestos na humanidade, em todas as pessoas que são escolhidas por Deus. E em tudo Deus tem um propósito. Nós muitas vezes não conhecemos os propósitos de Deus. A vida tem um sentido, tudo tem um sentido. Nós precisamos de estar dentro deste sentido para podermos ter a salvação de Deus. Muitos rejeitam, muitos atribuem ao acaso, a outras questões que procuram ser explicadas pela ciência, que a ciência humana é muito limitada, porque por mais que nós sejamos também criativos, como nós fomos criados à imagem de Deus, nós temos uma limitação. Nós temos uma limitação, nós não vamos conseguir nunca chegar àquilo que Deus é. Nós vamos ter sempre uma limitação, seja qual for o nosso estágio humano. Mesmo na questão espiritual nós somos limitados. Deus é muito mais, Deus é superior. Deus é o Pai dos Espíritos, é o Criador dos Espíritos. Deus é aquele que Ele insuflou a vida no ser humano, e o ser humano passou a ser alma vivente e passou a ter um espírito. Isso é algo realmente também quase que incompreensível para nós, o surgimento da vida no ser humano, o surgimento do próprio ser humano na Terra, é algo realmente fantástico, é algo tão maravilhoso. Só Deus para realizar tamanhas obras, e nós somos uma dessas obras que Deus criou.
E nós devemos nos sentir felizes quanto a isso, realizados em Cristo, realizados em Deus quanto a isto. Deus, ele se preocupa com o seu povo. E ele fez questão de que as escrituras antigas se cumprissem, as promessas que ele fez de um Salvador, desde lá do Éden, quando ele prometeu a Adão e Eva que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, aquela profecia inicial, aquela profecia messiânica, e a partir dali se esperou esse Salvador, se esperou esse que iria realizar tal feito, e realmente chegou o momento, depois de milênios, depois de muito tempo, o Salvador chegou e não foi reconhecido pelo seu próprio povo, o povo que foi escolhido para ser aquele povo que traria a salvação, ou que traria o Salvador para o mundo inteiro. E hoje nós temos esta mensagem sendo divulgada porque pessoas acreditaram, pessoas creram, pessoas se dispuseram para falar, pessoas se dispuseram a crer, pessoas se dispuseram a acreditar no impossível. O impossível se fez realidade e pessoas acreditaram nesta realidade e começaram a divulgar esta mensagem de salvação, esta mensagem poderosa, esta mensagem que, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isto é maravilhoso, meus queridos e amados irmãos. A Virgem concebeu e deu à luz um filho, o plano de Deus, porque Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus, ele não tem ninguém privilegiado, mas ele se importa com cada um de nós, e ele enviou o seu Filho para que se cumprisse a profecia dada anteriormente pelo próprio Deus e depois repetida por vários servos e servas, profetas, que foram levantados para profetizar tantas coisas, tanto boas como também acontecimentos ruins, e também para profetizar sobre o que seria da humanidade, como seria o desenrolar da história. E nós vemos se cumprindo na vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, com tanta simplicidade, com tanta singeleza, mas com as verdades indubitáveis da fé, que nós podemos crer e dizer que Deus, do impossível, ele fez uma possibilidade para trazer Jesus a este mundo de uma forma tão especial e nos trouxe a salvação.